Meu nome é Letícia Américo, eu faço Ciências Sociais na UFPA, eu faço parte do grupo de estudos e pesquisa de tolerância e cultura política. E eu vou falar sobre Uma Senhora Toma Chá, o livro, do Dave Saltberg. E vou começar falando sobre o segundo capítulo, que é as distribuições assimétricas, que foca principalmente em falar sobre o Carl Pearson. O Carl Pearson, ele foi muito importante para a Revolução Estatística de 1890. Ele é nascido na Inglaterra. Ele faz ciências sociais na Alemanha em 1870. E na Alemanha ele conhece as obras de Karl Marx. E em homenagem a Karl Marx, ele muda a grafia do seu nome. Ele troca o C por um K. E volta para a Inglaterra e faz seu doutorado em ciência política. Na Inglaterra, ele faz um grupo de estudos de discussão de homens e mulheres jovens sobre a igualdade de sexo. No entanto, ele não é apenas um estudioso ou um filósofo de ciência política. Ele também estuda ciências naturais e é um filósofo da matemática. Ele foi muito influenciado por Francis Galton, e é o mesmo Galton da impressão digital, sobre os diversos padrões das nossas digitais que influenciam e que tem uma influência hereditária. E ele tenta explicar outros fenômenos hereditários, esses padrões numéricos, que eles tentam sempre explicar de forma matemática esses padrões. Galton instalou um laboratório biométrico para fazer esses estudos. Então, ele parte do fenômeno chamado regressão à média. O que acontece? Filhos de pais muito altos tendem a ser mais baixos, e filhos de pais muito baixos tendem a ser mais altos. Porque o que faz sentido seria isso, do que pais altos têm filhos mais altos, e e pais mais baixos teriam filhos mais baixos. O que hoje em dia não faz sentido devido à altura e o que é observável. A altura dos homens tendem a permanecer estável, em média. A regressão à média é um fenômeno que mantém a estabilidade e a conservação de uma espécie bastante igual de geração em geração. E ele descobre uma medida matemática dessa relação. Ele fala que é um coeficiente de correlação. E ele acaba fazendo uma fórmula de correlação, uma fórmula que é revolucionária, que o Carl Pearson, ele melhora essa fórmula do Galton. Muitos cientistas fizeram experimentos que, para o Galton e para o Pearson, são experimentos que são superficiais, porque existem falhas previstas e não previstas. Então, tem falhas que não são observáveis, porque o exemplo que ele dá é: o ar da sala pode estar demasiadamente quente e o peso pode desviar e um microsegundo antes de começar ele pode ficar preso. Então, uma experiência, um experimento é uma dispersão de números, e nenhum dos quais é certo, embora todos possam ser usados para chegar em uma estimativa próxima do valor correto. O número, ele, na verdade, assume um experimento específico.
e podemos falar apenas sobre a probabilidade de valores e não sobre certeza de valores. Então, Pearson, ele descreve uma família de funções que chamou de distribuições assimétricas. São 4 parâmetros que ele descreve completamente em um membro de sistemas. Um membro de sistema. Então, é a média, o desvio padrão, simetria e curtose. Então, são esses 4 parâmetros. E, de alguma forma, ele faz uma mudança muito sutil no modo de pensar. O que ele quer dizer é que as coisas reais da ciência não eram observáveis. Muitos experimentos que outros cientistas faziam, ele não considerava que eram observáveis e palpáveis para a ciência, porque ciência para ele eram funções matemáticas que descreviam a aleatoriedade do que podemos observar. Então, os 4 parâmetros de uma distribuição são o que, de fato, determina uma investigação científica. Então, de certa forma, nunca podemos determinar realmente esses 4 parâmetros. Podemos apenas estimá-los por meio de dados. Em 1997, ele assume o laboratório biométrico do Galton, em Londres, e ele começa a fazer cálculos junto com o Galton e o Raphael Weldon. E eles fundam juntos uma revista científica, que eles chamam de Biométrica. Na época, eles estudam várias teorias, mas principalmente a de Charles Darwin. E Charles Darwin fala sobre a teoria do mais apto. Então, em uma espécie, em determinado ambiente, aquele que tivesse mais apto a estar naquele ambiente sobreviveria. Os que não estivessem acabariam padecendo e iria perpetuar aqueles mais aptos e a reprodução deles. Mas o próprio texto fala como a sociedade usou dessa teoria de forma política, de forma que eles colocassem isso na sociedade, tentando inferiorizar outros indivíduos, colocando em hierarquias, tanto de forma de raça, tanto de classe. Então, eles caçavam judeus, eles caçavam pessoas pretas. Então, a gente viu isso, e ele fala depois sobre os judeus, mais adiante, que não existem diferenças físicas. Ele faz estudos para comprovar isso. Então, o darwinismo social foi usado politicamente para colocar as pessoas em hierarquias, e ele fala aqui no texto. A Biométrica foi muito importante como revista, porque foi uma das melhores revistas que tinha na época. Ela tinha um papel muito melhor do que a das outras, tinha fotos coloridas. Então, eles fizeram muitos experimentos. Eles faziam viagens para a América Central. E esses experimentos, como eles tinham recurso, eles podiam fazer pesquisas que durassem muito tempo nas selvas da África. Então, eles lá fizeram, por exemplo, uma pesquisa para medir a tíbia e a fíbula dos nativos. Também enviaram medidas de comprimentos dos bicos dos exóticos pássaros tropicais capturados na floresta equatoriais do centro da América. Então, eles faziam muitas pesquisas para comprovar essas teorias deles.
O Galton, infelizmente, ele falece em 1911 e não muito distante o Eldon também. Depois disso, o Pearson tomou de conta da revista, então ela tinha toda a sua personalidade, toda a sua escrita estava ali. Tudo que ele queria desenvolver, ele desenvolveu na revista dele. Como é a revista pessoal dele, ele continuou fazendo suas pesquisas e teve uma restauração de uma antiga igreja irlandesa e descobriu ossos nas paredes. E o Pearson usou o raciocínio matemático e as medidas feitas na ossada para determinar se pertenciam de fato a determinado santo medieval. Só que ele pegou o do Oliver Cromwell e o Pearson investigou um fascinante artigo que descreve o paradeiro conhecido do corpo dele e depois compara as medições feitas em retratos pintados do ditador com medições feitas no crânio. Em outros 4 artigos, ele examinou as durações dos reinos e o declínio da classe patrícia na Roma Antiga. E fez outras incursões em sociologia, ciência política e botânica. Mas, como eu tinha falado antes, ele também fez estudos sobre estudos antropomorficamente de dados sobre judeus e não judeus de várias partes do mundo. E ele, de forma alguma, falou que existiam as raças judaicas, muito menos de raças arianas. Então, ele não defendeu de forma alguma essa diferenciação de raça. Eles provaram que a teoria de Darwin estava certa? De certa forma, no texto ele fala que sim. Ele fez estudos sobre crânios de diversos centímetros de antigos homens e mulheres e ele confirma que existe a perpetuação de uma espécie. Mas a partir desse trabalho ele consegue desenvolver um teste chamado adequação do ajuste. Então na ciência moderna ele permite que um dado conjunto de observações por meio de uma função de distribuição matemática específica determine um dado conjunto. Eles não conseguiram provar a sobrevivência dos mais aptos, mas chegaram em algumas pesquisas. Mas eles também não conseguiram provar a teoria da evolução. O Eldon morreu e o Pearson tinha apenas o resto da teoria. Ele tinha uma análise preliminar dos dados, mas nunca foi conclusivo. Então, hoje, a investigação de medidas usam mais sutis modelos matemáticos de distribuição para determinar os possíveis efeitos de tratamento sobre a sobrevivência ao longo prazo, mas eles foram de suma importância para esses testes biológicos e matemáticos e estatísticos.